E nós vamos estar falando de um tema que é desafiador, porque não existe ainda um consenso e não existe nenhum tratamento que possa se dizer assim, pode ser aplicado à maioria dos pacientes. O projeto de qualquer abordagem em dependência química, ele é singular, ou seja, o projeto terapêutico ele é individualizado. Quem falar que uma unidade de saúde que trabalha com internação está falando que trata a dependência química, isso é maneira de falar. Ou ele cumpre um ou outro papel. Só uma equipe muito afinada, numa unidade, não só de referência, mas uma unidade de excelência em dependência química, que mexe com pesquisa, é referência na área e faz tratamentos multiprofissionais com uma equipe interdisciplinar, que às vezes você tem uma unidade multidisciplinar, mas cada um olhando para o próprio umbigo. Não se trabalha em cima de um projeto terapêutico. Então, quando você interna uma pessoa na comunidade terapêutica, num hospital psiquiátrico, num hospital especializado em dependência química, você tem que olhar que quando o indivíduo está lá dentro, as regras são da unidade, não são da pessoa. Basta ele se adaptar às regras lá na unidade, ele fica muito bem. Não tem droga lá dentro. Quando ele sai, ele tem que seguir um outro padrão, porque aqui fora, no meio comunitário, as regras são da cabeça dele. Se ele não mudou regra nenhuma, o padrão de uso permanece único. Então, essa fase de transição entre um processo de tratamento em regime de internação e o ambiente externo, ele é muito importante. Os primeiros meses depois da internação, extremamente importante. O tratamento tem que ser intensivo. As avaliações precisam ser direcionadas para descobrir qual a propensão que tem o indivíduo para retornar ao uso. Existem pesquisas dizendo que o usuário de crack prefere ser internado do que ficar em ambulatório com abordagens psicossociais, porque aí ele delega para terceiros o seu processo de abstinência. Em ambiente protegido, a gente faz só desintoxicação. Todo o processo de recuperação ele é psicossocial, não tem como você fazer. É igual achar que a esquizofrenia, depois que o indivíduo sai de um surto, que às vezes precisa internar ou não, hoje, com a parafernália farmacológica, você pode evitar internações do indivíduo psicótico, muitas vezes. Então, o remédio na esquizofrenia, gente, só serve para os sintomas positivos, delírios, alucinações. Depois que ele sai do delírio, as alucinações são inúteis. As abordagens com esquizofrênicos teriam que ser da terapia ocupacional, da inserção social, com várias modalidades envolvendo cultura, lazer, atividade física, atividades de expressão, atividades expressivas. Então, tudo aquilo que pode fazer o indivíduo resgatar o psicológico, o emocional, né? O social e o espiritual. Então, na dependência química também é a mesma sequência lógica. Tratamento é questão só de bom senso. Portanto, se o indivíduo não mudou a forma de ver a sua vida, as suas crenças não mudaram nada, é mais certo que ele mantenha o padrão de comportamento que levou. Muitos verbalizam que quer tratar mesmo. Muitos familiares pedem ajuda para o seu familiar tratar. Mas o comportamento não é de saída do problema, é de entrada. Como que você vai sair de um problema se o seu comportamento é de entrar no problema? Então, é por aí que a gente olha. Não fique preso se ele está ou não está usando droga, não. Isso para mim é indiferente. Importante é ficar atento com o comportamento problema. Se continua mentindo, se continua individualista, se a família continua criticando, continua desconfiando, insegura, não posso tirar a insegurança da família. Mas, pelo menos, a família pode buscar tratamento, igual o paciente está buscando, para que possa, então, o sistema entrar com mais harmonia. Eu tenho casos no consultório de pacientes que estão há 6 meses, abstinente, o pau está quebrando todo dia lá na casa dele. Problema um atrás do outro. Então, ninguém quer sair da sua posição.
está enrijecido nos padrões, nos papéis, cristalizados nos papéis. Então, é sobre isso que nós vamos estar falando. Nós vamos colocar que a fantasia do mundo real hoje é droga. E à medida que vai se intoxicando, o cérebro vai se comprometendo na capacidade de articular a vida dele com a realidade. Nós precisamos dos recursos cerebrais, dos recursos cognitivos, endocrinológicos, metabólicos, fisiológicos, para a nossa encarnação ter uma perfeita interação com o aprendizado. Senão a gente não vai dar conta de realizar. Então eu falei pela manhã que o socorro necessário à construção da autocura passa por ressignificar o papel, os papéis de quem busca ajuda. Então eu falei que esse indivíduo que busca ajuda, ele deve ser entendido como um mensageiro dos sistemas, da família nuclear, da família parental, do meio comunitário, do grupo de colegas, todo mundo que faz parte da vida dele. Os vínculos que ele tem vão dizer muito para a gente de como ele vai se engajar no tratamento e ter adesão. É pelos vínculos. Então é importante que a gente, para oferecer ajuda, a gente procura primeiro entender. É importante que a gente compreenda a realidade para que a gente possa ofertar ajuda. A gente às vezes pensa que sabe, e só sabe aquele que escuta mais, fala menos. Porque aí a pessoa pode se sentir ouvida e falar e mais profundamente nas motivações e na situação da própria vida. Portanto, é importante entender que o paciente, ele está pedindo ajuda, muitas vezes, está motivado para fazer um tratamento em relação a uma substância, a um comportamento, mas não está disposto a fazer isso em relação a outros comportamentos. Então, vamos começar por aquele que ele já aceita que tem um problema, para a gente seguir à frente, com respeito, com compaixão, para que ele possibilite uma interação com as outras possibilidades de tratamento. Recuperação seletiva tem um período muito curto de abstinência, ou seja, vou largar disso, mas isso aqui eu não deixo não. Isso aqui nunca foi problema. Conhecemos pacientes que deixam de usar o crack e triplicam o número de cigarros de nicotina para tentar compor aquele circuito da recompensa lá, na ausência da droga principal, né? Indivíduos que param de fumar, que se tornam compulsivos com o alimento. Indivíduos que conseguem interromper o uso de determinada substância e piora no álcool. Então não basta interromper o uso de substância, é preciso mudar o estilo de vida como um todo. Vamos estar falando sobre isso. Então, é necessário uma avaliação criteriosa, individualizada, porque desde a hora que o indivíduo pede ajuda e que você tem que agendar, já está errado. Um CAPS, um serviço, ele precisa ter porta aberta para que funcione. Então, hoje, se chegar no CAPS ADI, álcool e drogas infantil, o CAPS ADI em Aparecida de Goiânia, ele funciona o tempo todo para acolhimento. Então, se chegar lá, tem 2 membros da equipe de plantão, de manhã e à tarde, à noite, para fazer acolhimento. Chegou, consultou, não pode agendar. Tá? Agendar nessa circunstância é perder o paciente. Tá? Então, conforme o usuário caminha da experimentação para a dependência, os laços para sustentar o hábito se intensificam com os pares, com os colegas, e se afrouxam com a família e com os vínculos anteriores. Tá? Então, tal procura geralmente tem a função, né, de estar com semelhantes. Ali com semelhantes não há crítica, não há regulação, não há estigma, há companheirismo, há coleguismo. Porque se der alguma coisa errada, não é amizade, é um colega. Então, esse é o primeiro padrão. Outros fatores que devem ser avaliados no tratamento são os fatores sociais, psicológicos e biológicos presentes e que vão gerenciar o padrão de consumo. Existem indivíduos que têm uma predisposição genética, ninguém herda alcoolismo e nem dependência química. A gente herda a capacidade metabólica de interagir com a substância, desenvolvendo uma tolerância mais firme,
uma compulsão maior. Então, é necessário que a gente avalie que indivíduos que têm uma autoestima mais baixa, que têm uma dificuldade de personalidade, ele se sente autoafirmado com drogas estimulantes. E quase sempre sente um retorno disso na forma de uma recompensa psíquica. Sentir que o seu humor pode ser alterado por aquela substância, que a sua ansiedade pode ser aliviada com aquela outra substância. Então, dependendo da recompensa psíquica e do traço de personalidade e característica da pessoa, ele vai usando droga de uma forma mais intensa. Então, todos os fatores, Existem indivíduos que o uso de droga na comunidade dele ou na própria família é muito disseminado. Alguns indivíduos que estão na UAI em Aparecida de Goiânia, na Unidade de Acolhimento Infantil, que estão no CAPS, você precisa deixar ele uns 6 meses na unidade de apoio antes de retornar para o ambiente familiar. E alguns deles não voltarão, porque o ambiente familiar está realmente muito desestruturado, as famílias são extremamente disfuncionais. Daí o papel da doutrina espírita fazendo grupos de fundo de espiritualidade, para que o indivíduo amplie o leque de observação da realidade, englobando e alimentando a inteligência espiritual com maiores recursos. Outra questão importante que precisa ser configurada é a questão do padrão de consumo. Dependendo do padrão de consumo, existe indivíduo que procura tratamento, ele é usuário de álcool, é abusador de maconha e é dependente químico de nicotina e crack, cocaína cheirada ou cocaína fumada. Ele tem uma ilusão de controle em relação a essa substância que ele apenas usa, ele tem uma ilusão de controle com a substância que ele apenas abusa e está querendo deixar aquela que ele já está percebendo problema. Então, a motivação, os motivos para a ação, por isso que chama motivação, os motivos para a ação dele são diferentes às vezes do que a gente está pensando a respeito do tratamento. Então, esses detalhes evitam que a gente caia na armadilha de não entender qual é a demanda do paciente e orientar ela adequadamente, mostrando com esclarecimentos o quanto que a permanência naquela substância interfere no tratamento da outra. Como que ele quer deixar a cocaína cheirada e o crack se ele continua bebendo? Toda vez que bebe, o impulso para cheirar é muito grande. Então, esse tipo de padrão, ele que tem que decidir, a gente tem apenas que informar. Informamos e vamos trabalhando para que ele possa, então, entender as características daquela substância. Então, a primeira fase é o próprio agendamento. Como o agendamento não funciona em dependência química, então existe um negócio chamado porta aberta. Existem pesquisas que mostram que o abandono pré-tratamento é muito grande, porque muitos pacientes, se ele vem na fase do crash, que é aquela primeira fase de abstinência da cocaína, do crack, com muito cansaço, com muito sono, dias de uso, sonolência excessiva, dorme várias horas, depois acorda já com vontade de comer, come, entra num processo de ansiedade, tudo, e retorna ao uso posteriormente. Já sabemos que na primeira fase o indivíduo pode sentir-se profundamente abatido, tristecido, e prometendo tudo o que precisa prometer para sair daquele quadro. Entra em contato do tanto que ele sacrificou no último uso, lembra dos objetos, do dinheiro, das coisas que sacrificou, da situação toda na rua, sacrifício, vivendo de forma promíscua. Então, o agendamento nessa primeira fase, ou a internação involuntária nessa primeira fase, dá resultados, desde que o indivíduo possa ser abordado de forma adequada, não em contenção, mas orientação. Orientar o indivíduo intoxicado torna difícil. Se ele está em risco imediato, esse risco imediato precisa ser avaliado. Se é risco de morte, se está exposto à violência, se está em situação de risco, endividado com traficante, esse risco imediato é grave. Se está apanhando na rua de policiais, se está refém de situações de alto risco, se está psicótico, ideação e comportamento suicida, ele precisa ser tomado uma medida. Não dá para ficar esperando com abordagens regulares, não, porque o risco do indivíduo evoluir para óbito, boa parte dos
dos pacientes que perdem a vida no uso de droga morre daquilo que a droga traz, e não do efeito diretamente dela. Tá? Então, o abandono pré-tratamento, ele é muito importante. Né? Então, um estudo de usuários em Nova Jersey, Estados Unidos, colocou o seguinte, que 83% que comparece às consultas marcadas no mesmo dia. Daí, os CAPs ter feito essa medida de porta aberta, para que a gente possa abordar todos. Eles podem abandonar depois por outros motivos, mas por esse fator, não. Porta aberta. Então, 83% comparece às consultas que foi marcado. Ligou, pediu para vir, é atendido. O mesmo índice caiu para 57%, 24 horas depois, e para menos de 35%, quando o intervalo entre a marcação e a consulta foi de 7 dias. Então, essa é a primeira medida, porta aberta. Verbalizou que quer ajuda? Procure. Não sei como está estruturado esse serviço em Brasília, mas em Goiânia, em Aparecida de Goiânia, que é o serviço onde eu estou vinculado, esse processo de porta aberta funciona muito bem. A avaliação é feita da seguinte forma: como o uso de álcool, cigarro, maconha prejudica a capacidade de perceber os riscos, geralmente o indivíduo vai fazendo escolhas de experimentar essa ou aquela substância, até eleger uma que permanecerá usando de forma mais intensa, sem abandonar as outras muitas vezes. Então, nessa forma de intoxicação, o indivíduo geralmente não consegue avaliar os riscos futuros. Como ele tem um padrão de comportamento baseado na gratificação imediata, ao iniciar uma jornada de uso, ele não imagina que pode ter tantos comprometimentos futuros. Ninguém usa droga para sofrer. A maioria, todo mundo usa droga para curtir, mas não sabe que vai desdobrar. Então, tem uns que caem e sobrevivem, outros batem na parede e outros saem ilesos. Né? Então, aquele que sai ileso desenvolve a ideia de que não tem problema. Mas ele não está vendo. O ileso, ele está olhando para ele, mas ele não está vendo o sofrimento da mãe, do pai, do irmão, da esposa, do filho, daquele outro filho que tem medo dele. Ele não está enxergando isso, porque as drogas que ele permanece usando interferem com a capacidade de perceber isso. Então, no tratamento, a gente tem que levar em conta essas situações, para a gente não ficar criticando o paciente e nem a família, só ouvindo. O risco de exposição anterior às substâncias, eu achei por bem trazer essa pesquisa simples aqui, que o risco de exposição à cocaína, em comparação com os adolescentes que nunca usaram álcool, tabaco ou maconha, é progressivamente maior quanto mais drogas lícitas ou ilícitas ele entra em contato. Né? O risco de exposição à cocaína medido pelo início do uso, após consumo anterior, de álcool e tabaco foi de 1,9. Para aquele que usa maconha, já sobe para 4,6. Para aquele que usa os três, ou álcool com maconha, ou tabaco com maconha, sobe para 7,6 a possibilidade de conseguir continuar usando substâncias. Então, a interferência com a capacidade de avaliação, com os critérios de escolha, com a ousadia, é muito grande para aqueles que já estão intoxicados. Né? Para quem já usa droga, é mais fácil seguir adiante. Tá? Do ponto de vista do consumo de maconha, né, entre adolescentes, com e sem história prévia de consumo de álcool ou tabaco. Naqueles indivíduos que não usam álcool ou tabaco, o índice é 0,6. Para aqueles indivíduos, usuários de álcool ou tabaco, ou seja, drogas psicoativas, lícitas, é 28, sobe para 28,4. Então, você veja que naqueles que não usam maconha, é 0,4. Naqueles que usam, né, já sobe para 28,6. Então, o consumo de cocaína em azul ocorre com maior frequência naquele que já usa drogas anteriores, não importa se é lícita ou ilícita. Então, esse negócio de liberar ou não liberar é circunstancial dentro das políticas públicas. Poderia ter mais correção, mais repressão, mais orientação de práticas com horários, com limitação. Se você pega, por exemplo, a droga disseminada, que é o álcool, que é proibida para menores, álcool é proibido para menor. Não importa se é lícito ou ilícito, é proibido. Porque o desgaste na memória, na atenção que o álcool faz, na maturação do sistema nervoso é catastrófico no adolescente, na criança. Então, uma vez iniciada a carreira,
de uso, fica mais fácil seguir adiante, porque nesse caso, a capacidade de analisar risco está comprometida. É mais certo que o indivíduo siga adiante com comportamento de risco do que aquele que não usa. Tá? É lógico isso. As pesquisas mostram o óbvio. Tá? Então, o comportamento ele é alterado pelo uso de substância, o usuário muda a forma de ver o mundo, apreciar as coisas, os vínculos dele mudam também, e essas alterações fazem com que o paciente não perceba os problemas, os riscos, e continua se expondo a situações de risco cada vez maiores, a comportamentos de risco, de forma que o afastamento da família faz ele criar novos vínculos, pares, onde ele é mais aceito, os colegas. Portanto, com essa convivência, o jovem não considera a possibilidade de realizar mudanças no comportamento, porque ele está bem adaptado ao novo meio social. Tá? E isso faz com que ele perca parâmetros importantes que nós temos na vida. Tá? O primeiro deles, como diz a menina dos fósforos, lá, a fábula de hoje de manhã, é o sentimento de autopreservação, ou seja, o medo de morrer, o se sentir pertencendo à família. O indivíduo começa a não sentir, e com o comportamento da família, isso tende a agravar. Então, medo de morrer, instinto de sobrevivência. Muitas pessoas, eu cuidei de uma unidade de meninas, usuários de crack, grávidas, e as pessoas falam, não, mas como que elas ficam usando crack, será que não tem dó do neném? Gente, elas não estão cuidando nem da própria vida, vai ficar pensando em neném, em gravidez? Usa mesmo, continua usando. Então, é muito importante a gente ficar olhando isso. Quanto mais o indivíduo vai se intoxicando, mais ele vai se expondo a riscos, sem atentar para as possibilidades. Por isso que o índice de óbito e morte nesse meio é muito alto. Então, o comportamento de risco é aquele comportamento onde o indivíduo, na maior parte do tempo, age em prejuízo próprio. Sacrifica uma moto, sacrifica um dinheiro, sacrifica um acerto de um trabalho, sacrifica a sua presença junto aos filhos, junto às famílias, aos irmãos, sem que haja percepção disso. Tá? Então, geralmente, o indivíduo permite que o traficante, as pessoas prosperem em função do seu hábito. Tá? Então, esse é um padrão. Então, às vezes, essa foto aqui está na internet para todo lado, é conhecida. Diversas passagens na delegacia de Nova York, Estados Unidos. Então, às vezes, a pessoa fala, mas como uma pessoa chega num nível de degradação? Como que ela vai perceber? A capacidade de análise dela está comprometida? Então, a pessoa vai se perdendo dentro desse processo. Não enxerga. Então, o que é comportamento dependente? Comportamento dependente é aquele padrão, aquele estilo de vida, aquele estilão que o indivíduo assume à medida que vai se intoxicando. O primeiro padrão é um desequilíbrio no campo dos pensamentos. O segundo padrão, desequilíbrio energético, as energias, ficar ocioso, ficar quieto. O segundo só se movimenta quando precisa obter. Adoecimento físico, clínico. Então, esses são os padrões. Qual é o desequilíbrio no campo dos pensamentos? Hostilidades verbais, a comunicação se faz através de palavrões, irritabilidade, ironias, muita agressividade verbal, repressão em casa, porque na rua é necessário esse padrão de funcionamento para que o indivíduo mantenha poder e sobreviva a um meio de violência, um meio de riscos. Tá? Então, geralmente o conteúdo das conversas gira em torno do uso, da recuperação e da curtição e daquilo que se faz. Quando se chega num padrão desse, eu falo lá no CAPS assim, gente, vocês têm que mudar o conteúdo das conversas, vocês só ficam falando de droga, tem uns que parece que sentem prazer em ficar falando o que fez, o que é que não fez. Você percebe que ao ficar comentando sobre isso, é diferente de eu estar dando uma aula para vocês, falando com detalhe, porque você fala como que você fazia, e isso cala fundo no seu colega, dificulta. Quando você traz maconha aqui para dentro do CAPS, você pode gatilhar uma recaída no seu colega, você tem que olhar para o seu colega, como alguém que está compartilhando um tratamento. Às vezes você, tudo bem, você está usando droga aqui, mas ele já está descontrolado, quando você vê, está indo embora.
vai para a rua. Então é preciso a gente despertar isso. Segundo, é o comportamento baseado no imediatismo. Se a família falou que ia trazer uma coisa para ele naquele dia, não vem, aquilo já é motivo de um escarcéu danado, né? Uma dificuldade, coisas banais do dia a dia, a pessoa não dá conta de tolerar. Então esse padrão de imediatista, as coisas tudo é para ontem, impulsividade, dificuldade para lidar com frustração, uma crítica, uma regra na unidade de tratamento, é motivo para a pessoa ficar totalmente em desequilíbrio. Então, isso vai melhorando com a desintoxicação, com o padrão, mas é preciso que o indivíduo esteja motivado a fazer isso, senão ele continua falando de droga o tempo inteiro. Familiares também costumam, às vezes, falar mais de droga, alguns mais de droga e problema do que o próprio paciente. Na família, os laços de manipulação, já descrevi isso pela manhã, comportamento codependente facilitador, relação muito estreita com a mãe, muitas vezes, ou com alguma outra pessoa da família, sentimentos, geralmente mágoas, queixas uns dos outros no meio familiar, preocupações e angústias, começa a desintoxicar, quer abandonar o tratamento porque tem que fazer isso, fazer aquilo outro, quanto tempo que eu não vejo meu filho, minha mulher está grávida, eu preciso trabalhar, e começa, abandona o tratamento, não termina aquilo que começa. Cada minuto do tratamento é importante para que o indivíduo consiga seguir adiante no seu projeto, perseverar. Por isso que muitos não terminam aquilo que começa. A hora que começa a desintoxicar, que percebe a enormidade dos riscos e prejuízos que estão ocorrendo para ter aqueles momentos de prazer, as perdas, aí ele quer ir rápido, mas não está pronto. Pega o dinheiro do primeiro salário, não dá conta, vai atrás de droga. Então é necessário que tenha algumas medidas de controle que nós vamos falar. Humor triste. Boa parte dos indivíduos que chegam para tratamento de dependência química estão deprimidos. Mas, por favor, gente, depressão não tem nexo. Nesse caso aqui, são por conta de um monte de problemas. Então, se tem nexo, é tristeza. É depressão não, vai dar remédio para isso não. É só conversar, dar apoio, aliviar, fazer atividade física, alimentar direito, voltar a dormir direito. Logo, depois de 4 semanas, a gente pode dizer, continua. Ah, então é deprimido mesmo. Né? Comorbidade é assim que faz diagnóstico, falamos isso ontem. Tá? Então, outra coisa que perturba muito o paciente, a gente tem que ajudá-lo a entender isso. Para usar droga, ele abusou da região que lê, da região que tem discernimento. Então ela está esgotada. Eu falei de manhã. Demora uns 4 meses para voltar. Então o paciente fica com a falta de energia muito grande. Tá? Então um cansaço, uma fadiga, o sono vem fora de hora. Dor muscular, sonolência o dia inteiro, irritabilidade, desânimo, visão negativa do futuro, queixa de fraqueza o tempo todo. Um adoecimento físico, emocional muito grande. Então, deu para entender que é um processo de desintoxicação. Nessa fase a gente não faz terapia, só faz manejo, tá bom? Bem, então qualquer abordagem de dependência química, sem considerar o estágio de mudança em que ele se encontra, geralmente a gente bate cabeça demais. O indivíduo tem que ver, né? Se já aceita que tem um problema ou não. Se o indivíduo não aceita que tem um problema, ele quer fazer o quê com isso? Nada, ele não tem problema. Nunca me deu problema não, usar isso tranquilo. O problema é o povo lá em casa. Então, a chave para avaliar a motivação, o Di Clemente e Prochaska, 2 indivíduos, fizeram um conceito transteórico, ou seja, partiu de uma formulação teórica, e que nós, para que possamos fazer mudança para qualquer coisa na vida, a gente precisa criar motivos para a ação. Se o indivíduo não considera que tem um problema, para que ele precisa mudar? Se a família cata os problemas dele e fica com o uso, a família com os problemas, para que ele precisa mudar? Está tudo confortável, facilitado. Ele nunca vê a consequência daquilo que ele está fazendo. Então, às vezes, o indivíduo não está motivado para fazer aquilo, a gente pode motivá-lo, para que ele possa se mover daquilo que ele está fazendo para uma outra condição. Existem padrões
de avaliação, são 6 padrões, né? Existem os padrões de resistência e os padrões de ambivalência. Então, motivação, segundo Miller, é uma série inferida de processos que faz com que uma pessoa se mova em direção a um objetivo específico. Se a família já corrige os problemas para ele, eu comparo muito isso com gravidez indesejada. Se a avó apaixona, cuida do neto direitinho, por que não fabricar outro? Né? Direitinho. Continua indo para as festas, continua fazendo tudo. Gente, vamos virar os olhos, né? Porque não tem problema, mamãe cuida. Então é muito importante a gente avaliar. Se eu bato um carro, se eu me envolvo em um furto de alguma coisa, né? Se eu pego uma coisa em casa, a coisa fica tudo no silêncio. Não tem consequência nenhuma. Se eu chego com um lápis pequenininho em casa, o pai, a mãe não pergunta de onde tem, de que coleguinha que é, não faz devolver, desde pequenininho, a prevenção já começa. Né? Então, as respostas são plausíveis. Prevenção começa cedo. Se a gente não tem um controle disso, que motivo tem para mudar o que está fazendo? Está dando certo. Né? Então, esse é o processo. Motivação, então, não é alegria, oba-oba, não. Motivação é motivos para se mover daquilo que está fazendo para outra condição, menos prejudicial. E ela não é um fenômeno que ocorre em etapas, de uma vez, não. As coisas vão surgindo, vão caminhando. Tá certo? Cada etapa tem características próprias. Né? Nós vamos ver isso. Exige recurso de abordagem próprio. A migração de um estágio para outro pode ocorrer de forma natural. Então, quando tem um paciente que nunca quer tratar, a gente atende a família. Funciona. As pessoas não entendem, funciona. Fiz isso durante muitos anos. Funciona sim. Aborda a família. Para quê, gente? Para parar de fazer aquelas coisas que eu falei. Tá? Muda o vínculo. Para de ficar contornando. Deixa o indivíduo assumir as consequências. Vê se vai querer ter outro filho, tendo uma festa para ir, né? Um Vila Mix horrível lá em Goiânia. Se ela tem que ficar cuidando do neném, né? Pariu, cuida. Importante. Então, isso começa, gente, não deixando a filha ir dormir na casa do namorado. Não deixando o colega trazer da festa, isso é competência parental. Prevenção é assim. Depois tem que remediar. Então, a migração de um estágio de mudança para outro pode ocorrer a partir de um auxílio terapêutico, pode ocorrer depois que conversa com um colega, no AA, no NA, pode surgir depois que faz um vínculo com o técnico de enfermagem da internação, pode surgir com a conversa, com a palestra, com qualquer coisa. E pode surgir naturalmente. A gente chama de recuperação natural. Mas o ser humano, ele gosta de usar o último recurso para fazer mudança. Deus tem um recurso infalível, né? Infalível, é o último recurso. Tudo é oportunizado. Aí o último recurso que Deus coloca para o ser humano é o sofrimento. Aí ele tem que retemperar as coisas. Tem uns que demoram demais, tá? Então, cuidado com essa coisa de querer argumentar com o indivíduo que é um pré-contemplado. Não aceita que tem um problema e não pensa fazer mudança pelos próprios 6 meses. Até conhecimento científico ele deturpa. Não, vamos olhar esse bonitão aqui. Ó. Seguinte, evitar argumentação para manter o uso. Essa questão deve ser abordada de forma científica. Estou estranhando esse moleque, porque, na verdade, ele nunca pegou num livro, de repente virou cientista. Chega no consultório com calhamaço assim. Não, doutor, já consultei com o doutor Google e é isso aqui, ó. Isso aqui é científico. E fala da droga com muita coisa. Por isso que eu falo pouco de produto químico, tá? Então, o processo de mudança, para quem está num estado de tranquilidade, é muito sério, né? O processo de mudança é amedrontador. Você está saindo de um comportamento previsível, onde você sabe o que vai acontecer, para um outro que é assustador,
primeiro que tem que passar pela abstinência. Então, vai sentir desagradável, vai ter pesadelos, vai ter um monte de coisa, mas sair da margem da intoxicação para a desintoxicação exige passar por esse período. E tem gente que nem passa por isso, nem abstinência não tem. Então, é assustador, mas é possível vencer. Existem estágios que estão fora da roda de mudança, existem estágios que estão dentro da roda de mudança. A gente tem que avaliar qual estágio tem, porque a abordagem é regulada por estágio que ele se encontra. Tá? Eu já falei para esse doutor que eu não vou largar maconha, para que ele está falando? Para ficar abstinente? Então, você tem que respeitar e ir seguindo. Então, pré-contemplação é aquele indivíduo que nem aceita a possibilidade de mudar o que está fazendo. É uma fase de resistência. Muitos desses a gente aborda a família, consegue alguns resultados. Então, é o indivíduo pré-contemplado. O que a gente faz? Levanta dúvidas sobre a ideia de que não tem problema, para ele aumentar a sua percepção daqueles problemas, para que ele possa, então, ir avaliando a possibilidade de analisar o comportamento. Contemplação, esse aqui, às vezes, fala, vai a senhora, mãe, vai a senhora lá tratar. Não vou, não. Psiquiatra mete doido. Não vou mexer com isso, não. Tá? Meu pai usa mais bebida que eu uso, porque ele pode continuar aqui e não vai comigo. Então, é preciso avaliar que na pré-contemplação, às vezes, o indivíduo não quer ajuda, a gente tem que abordar a família, porque é um sistema. O uso de droga não interferiu com o comportamento da família? Então, a mudança da família em relação ao paciente pode fazer mudanças com ele. E não é castigo não, gente, afeto. Ouvir, entender, mas cuidado para não ser piegas. Tá? Então, contemplação é aquele indivíduo que de manhã quer fazer uma coisa, de tarde quer mais não. Ele fica ambivalente, um conflito entre dois caminhos. Fala que pode agendar um atendimento, no dia some. Não vai. Então, contemplação. Qualquer coisinha que está na unidade de tratamento, abandona. Então, é o indivíduo que mais fácil de lidar do que o indivíduo pré-contemplado, porque isso aqui já aceita que tem um problema. Mas ele está buscando razões para mudar aquilo. O risco de não mudar, fortalece a crença sobre as possibilidades de mudança, é uma abordagem importante nesse caso. A balança decisória. Então, esses padrões ajudam a gente a interagir. Agora, o indivíduo com determinação para mudança, muitas vezes ele vem espontaneamente no consultório, na unidade de tratamento. E, nesse caso, a gente só vai ajudá-lo a definir o caminho que ele vai. Ele já está numa fase muito boa. Então, os outros dois de cima, a gente vai fazer entrevista motivacional, não tem imediatismo. Você vai estar abordando ele e ainda vai estar usando. Eu só sei que eu preciso criar discrepância. Fazer ele enxergar mais o quanto está custando. Fazer uma balança decisória, fazer abordagens, envolver a família, para que ele possa, então, estabelecer metas. E o indivíduo em ação é aquele que já está fazendo mudanças. E as mudanças são mantidas. Eles mantêm as mudanças que fizeram dentro da unidade de tratamento ou no consultório. Então, para se ter a manutenção, é preciso que haja uma ampliação dos recursos da vida. Não basta ele ficar quieto em casa, privando de sono à noite no computador o dia inteiro, assistindo TV. É preciso que haja atividades laborais, para que consiga realizar o processo. Então, nesse sentido, a recaída é todo aquele indivíduo que, após um período de abstinência, abriu mão daquele estilo novo de viver e foi voltando gradualmente. Tem gente que volta por não dar conta de lidar com frustrações, críticas e desconfiança em casa, e outros porque não deram conta, as coisas começaram a dar certo e não deu conta de lidar com a euforia. Aí considera que depois de 6 meses dá para usar controlado, experimenta. Então, todo o trabalho de motivos para a mudança precisa partir da desintoxicação. A desintoxicação interfere muito com qualquer tratamento na área de dependência. Então,
Para compreender os sacrifícios que estão sendo realizados pelo uso de droga, é preciso que o indivíduo desintoxique, é o primeiro degrau. Quando ele foi descendo, quanto mais ele desceu para dentro do porão, menos ele via da realidade lá fora. Valia a pena curtir. Não estava nem aí, nem dor sentia. Agora tem 5 dias sem usar droga, está doendo para todo lado. Então, esse padrão ajuda a pessoa a olhar mais os prejuízos. Vocês sabem que cocaína é uma droga anestésica, álcool é uma droga analgésica. Então, a analgesia e a anestesia impede que o indivíduo perceba como seu corpo está sofrendo. Não importa se o dedo está queimado, se está tossindo, se está expectorando escuro. Importa que o indivíduo usando, ele fica meio distante disso. Ele não está 3 dias, 4 dias sem comer? Ou comendo só uma coisinha de nada? Ou seja, se o próprio instinto da fome não está atrapalhando ele, o que outras coisas? Sofrimento materno, o próprio sofrimento, privações na rua, risco de morte, endividamento, desregulação da vida. Então, isso muitas vezes não passa, não é avaliado direito porque está intoxicado. Então, é muito importante a desintoxicação. O segundo ponto, também importante, é, se você estava aqui com seus vínculos que mantêm o uso, então, é necessário, então, com a desintoxicação, pensar nos colegas que não querem mudar o comportamento de uso. Como que uma pessoa vai recuperar, que vai mudar um comportamento, se ele fica junto com os colegas, com os pares? Todo dia a oportunidade de usar é sacrifício demais, é muito sofrimento, não tem jeito. Isso não é uma coisa difícil, não. Basta retornar aos amigos que foram sacrificados para poder ficar com esses. Né? Grupo da igreja, grupo familiares, os primos, qualquer coisa. O problema é que alguns falam que ficam bobos, né? Os primos não nem conversa, seja um amadurecimento com o uso de um monte de coisa. Mas é necessário essa saída dos pares. Mas não é com mentiras, tem que falar que está em outra. Né? Eu tenho um conceito diferente sobre careta. Eu acho que careta é quem usa. Né? Já o indivíduo acha que careta é quem não usa. Eu acho que careta é quem usa. Dá uma olhada no indivíduo travado por cocaína cheirada. Com o dente travado, pulando, olhando para todo lado. Olha o indivíduo sob efeito de crack, desconfiado, alarmado, um barulho lá e já está sobressaltado. Como é que consegue viver com esse padrão de resposta ao meio ambiente? Olha o indivíduo com o olho esgazeado pelo álcool. Olha o indivíduo lento pela maconha. Então é preciso a gente olhar que isso que é careta. Quando o indivíduo recupera, ele tem expressão facial, ele sorri, ele se sente aliviado na hora que acorda de manhã. Tá? Então, ficar com esses colegas e com a droga leva a riscos e a prejuízos pessoais. Isso aqui é uma aula que eu dou lá no CAPS para os pacientes. E eles comentam sobre isso, né? Para que um cuide do outro. Um cuide do outro no CAPS. Um fique dando um apoio, porque um dia você não está bem, o colega está melhor, ele falou com você. Hoje o colega não está bem, você fala. Ficou sabendo que o filho não quis ir vê-lo, está triste. Ajuda ele. Então, esse apoio, eles vão tendo um comportamento mais previsível, igual de família. Família tem que ter um comportamento previsível, de dedicação mútua uns com os outros. Tá? Então, e ficar com os colegas, igual ele estava, é muito difícil, porque está exposto a ambientes de risco. Então, é importante que a gente faça uma avaliação. Então, a avaliação de motivação, muito importante, isso é do livro O Tratamento do Usuário de Crack, do Marcelo Ribeiro e Ronaldo Laranjeira. Então, a gente tem que fazer uma avaliação, um diagnóstico motivacional dele, para ver qual o nível de prontidão, desceu um N aqui, qual o nível de prontidão para fazer aquilo. Se não tem prontidão, entrevista motivacional. Avaliação do consumo, para ver o padrão de consumo de crack e outras drogas, para o diagnóstico da gravidade do consumo. Avaliação de risco, para ver se ele tem problemas agudos tão graves, surtos, tentativas de suicídio, ameaças de morte pelo tráfico.
e outras situações gravíssimas de risco de morte, para que a gente possa avaliar, consegue fazer tratamento ambulatorial ou internado. Então, essas avaliações, elas são importantes para a gente conduzir o projeto terapêutico para aquele dado paciente e para aquela dada família, o sistema de apoio. Se for criança, a gente tem que avaliar também um mapa de 5 campos, onde você vai ver os vínculos que essa criança tem. É alarmante isso, que às vezes a criança não tem vínculo com ninguém da família. Às vezes tem vínculo com a cuidadora do conselho tutelar. Por quê? Afetividade só. Ele recebeu, ele é carente disso. Então, é importante a gente avaliar isso. Então, a avaliação inicial, a entrevista é com o paciente, familiar e grupo de convívio, qualquer um, colegas, namorada, tudo. Tudo é bem-vindo. Tudo isso, o paciente não é um mensageiro desses sistemas aqui, ó. A gente descobre que a namorada usa também, como que vai recuperar? A esposa usa. Os meninos ficam abandonados, o conselho pega e leva para o juizado. 10 dias, um mês depois, estão lá, cadê meu filho? Aí o juiz fala, não, agora vocês têm que ir para o CAPS. Tá? Então, isso às vezes funciona com populações carentes e não funciona com quem tem mais recursos, que vai dando apoio, vai cobrindo essas coisas, enquanto o paciente fica com uso. Tá? Então, em qualquer uma dessas abordagens, você vai fazer, para o indivíduo que é pré-contemplado e contemplado, a gente vai fazer manejo de crise só, trabalhar aquela dúvida se quer tratar mesmo, as ausências no tratamento a gente liga, fazendo busca ativa, tá? Lapsos e recaídas, né? Lapso é aquela meia recaída, ele dá um uso, mas ele conta para a gente aborda, para ver a recaída não como crise, mas como oportunidade de ver o que ainda precisa mudar, para não ocorrer de novo, né? É a terapia dos 5 dedos. Recaiu, quer saber que nem que droga você usou. Não me importa. Eu quero saber se você faz a terapia dos 5 dedos. O que você estava pensando, o que você estava sentindo, onde você estava, com quem você estava, o que você está fazendo. Você já sabe a resposta. A oportunidade de mudar está aqui, ó. Em vez de estaca zero, fracassei, preciso criar vergonha, nada disso. Acolhe ele na sua necessidade. Qual que é? Romper com a droga. Se ele está com a Eva muito forte, sofrendo muito, ótimo. Eva, gente, é o efeito da violação da abstinência. Não é a Eva lá do paraíso, não. Tá? Então, a intervenção primeira, depois dessa análise, é ajudar o indivíduo a desintoxicar. Se ele chega com o precioso no CAPS, ou no consultório, precioso é a droga. Se chega com o precioso lá, você fala, você não quer jogar fora, não? Mas aqui não pode, você pode, a droga não pode, não. Ele vai com aquela dó e joga no vaso, aquela dó, você sente que o coração está partido. É importante isso, ele fazer esse movimento. Agora vamos lá com o restante do grupo, para você falar o que você fez. E a pegação, né? Apagação de... as palavras que eles fazem lá. Então, não é não, você vai aprender a não fugir das coisas. Assume que os colegas que você trouxe para cá, aí o colega viu você, ficou fissurado. Já pensou você sacrificar o tratamento do outro, porque trouxe droga para cá? Você sabe como que eles estão vulneráveis. Aí ele consegue compreender, o colega, não, mas os colegas vêm dar apoio para ele. Às vezes um familiar não faz isso. Né? Então, desintoxicação é muito importante, ela pode ser acompanhada de remédio para auxiliar, orientação da família para entender que essa fase é muito crítica, avaliação do psiquiatra, do psicólogo para ver comorbidade. O profissional de referência é aquele que o paciente está mais vinculado, mais gosta, então ele sempre vai estar procurando aquele profissional. Terapia cognitivo-comportamental, terapia de habilidades, treinamento de habilidades sociais, isso é depois. Essa fase aqui vem até aqui. Daqui para cá, ele precisa estar desintoxicado para que a gente possa ir em frente. Então, a desintoxicação ajuda muito o indivíduo a pensar com clareza. Tá certo? Então, essas são as avaliações. Às vezes, a gente precisa do diagnóstico psiquiátrico depois de 4 semanas, 8, é desejável. Por quê? A comorbidade leva a muita recaída. Outra questão importante é a avaliação geral, clínica mesmo, sempre desejável.
diagnóstico de comorbidade com medicações também, e incluir a família e as redes sociais do paciente. Importante, tá? Geralmente, a avaliação neuropsicológica, posteriormente, é indicado quando o paciente continua com muitos prejuízos para aprender, para ler, para fazer, está muito prejuízo que vai interferir no trabalho de ressocialização. Então, todos esses são parte da avaliação de um tratamento, tá bom? Aqui eu não vou me deter. Falta quantos minutos? 30 minutos. Vixe? Então tá. Então aqui, ó. Aqui é a avaliação clínica. Avaliação clínica, para dizer que o indivíduo é dependente químico, segundo Edward, Marshall e Cook, ele precisa ter 3 desses 7 critérios aqui, ó. O primeiro critério é compulsão para o consumo. O segundo é tolerância. O terceiro é abstinência. O outro é o sinal do alívio, a relevância do consumo. O que é isso? Compulsão é a experiência incontrolável de usar, de querer usar, de desejar usar, a ideia fixa. A tolerância é a capacidade crescente de tolerar doses elevadas da droga. Toda vez que ele interrompe o uso, ele sente sintomas desagradáveis, que ele alivia usando de novo. E a relevância, a saliência do comportamento para o lado do uso, vai ficando gritante para a família. A família já sabe, sem ver. O celular que não atende, um sumiço de 3 dias, e etc, a coisa já está clara. Certo? Então, estreitamento do repertório é o repertório que o indivíduo usava a substância, era eventualmente na fase de uso. Num aniversário, numa festa tal, numa balada com os colegas. Aí o repertório de uso foi fechando até ficar só ele e a droga. E a perda de referências internas, psicológicas e externas, ambientais, que norteavam o consumo social, como diz o povo, o uso. Depois ele vai para o abuso, essas referências vão se diminuindo. Vai para a dependência, cai todas. O indivíduo usa apenas para não ficar fissurado, para não ficar abstinente. E, depois de 6 anos de abstinência, o indivíduo começa a voltar o padrão de consumo, acha que agora dá para levar, não mudou de ideia, não fez manutenção, ele reinstala. Se ele gastou 15 anos para ter problema com droga, depois que ele começa, poucos dias ele está usando igual usou antes do tratamento. Isso chama reinstalação da síndrome. Quem tem, em qualquer ordem, 3 desses sinais aqui é dependente químico. Grave. O que é grave em dependência? Prejuízo dos relacionamentos, família, projetos de autorrealização, complicações médicas, trabalho e criminalidade. No CAPS, o perfil do nosso paciente é ter os 6 itens positivos. 6 itens. O comportamento de uso ficou tão sem nenhuma ação para interferir, que todos chegaram para estado grave. Vamos ver isso aqui. Né? Do Marcelo Ribeiro e da Ana Cecília Peta, isso aqui. Aos 15 anos de idade, ele tinha um bom desempenho escolar, relações estáveis, grupo de amigos da rua dele. Tranquilo. Né? Bebeu aos 15 anos, a primeira idade. Para Goiás e Distrito Federal, é entre 12 e 14 anos, segundo os últimos inquéritos. Então, aqui os projetos de vida iam tudo tranquilo. Ele começou o consumo de álcool. Então, seguiu aos 18 anos, 3 anos depois, os projetos de vida dele não tinham atrapalhado. Ele teve o primeiro porre, coincidiu com a entrada na faculdade, olha os paradigmas, comemoração. Começou aqui, dos amigos, ele ampliou para um namoro, tá? E o primeiro emprego surgiu por volta de 18, 19 anos. Então, as coisas estavam caminhando, a droga estava na fase de uso. Posteriormente, ele começou balada 3 vezes por semana, né? Curtição. Continuou bebendo apenas nisso aqui, o repertório estava aberto. Ele tinha uma vinculação social com o uso de álcool. Aí, o namoro se transformou num casamento, as relações familiares se transformou em parto social. Parto social, quer dizer, saiu para morar sozinho. Não é comum em nós latinos. Nós seguramos nossos filhos até os 40. Tá? Então, a formatura, a redução
do consumo a ocasiões sociais. Esse indivíduo deve ter algumas estruturas sem complicações clínicas, emprego mais qualificado, ele reduziu o consumo. Isso é uma evolução benigna. Teve uma promoção aqui, os projetos de vida não ficou nenhum para trás. Tá certo? Esse indivíduo aqui fez do mesmo jeito, o porre para comemorar a entrada na faculdade, primeiro emprego aqui, tudo bem, os projetos de vida estão indo, namoro. Aqui ele migrou da cervejinha, porque cervejinha no diminutivo fica menos grave, viu, gente? Menos grave, cervejinha. Ele migrou para tolerância. A tolerância dele aumentou. Agora, para ele sentir o tchan, ele precisa de destilado. Só a cervejinha com 6 a 8% de álcool não pega, não. Então eu vou bebendo e dou uma calibrada com uísque para ver se o trem pega, dá aquela rebatida boa. Então, aí ele vai para beber diário de destilado, com alguns sintomas de abstinência. Está vendo que está evoluindo? Se a gente pegar aqui, ó, foi 3 anos na evolução, dando a ideia de que é benigno, dando a ideia de ilusão de controle. Tá? Então é assim que funciona na vida real. As coisas não são rápidas, tá? São lentas. Álcool e maconha se conta em décadas, tá? Então é por isso que tem a ilusão de que são benignas. Então é preciso a gente ver, ó, que apesar dos prejuízos, atraso no emprego, demissão, pancreatite aguda, síndrome de abstinência, abandono da faculdade, discussão com a família, fim do namoro aqui atrás, o único projeto que o indivíduo manteve firme foi de uso. O resto tudo foi ficando. Então é assim que funciona. Tá? Então é preciso a gente avaliar isso a longo prazo. Os fatores que vão nortear essa jornada são conhecidos por fatores de risco e de proteção. Fator de risco são todos aqueles que deixam o indivíduo vulnerável a comportamentos de risco. Fator de proteção são todos aqueles que protegem o indivíduo de agir em prejuízo próprio. Tá? Então, esses fatores de risco estão no próprio indivíduo, são individuais, estão nos colegas, na família, na escola, nas drogas propriamente dito. Tem droga que o indivíduo dá um tchan, tem droga que ele não gosta. Então, aqui deu o tchan, vai, segue em frente. Tá? E no ambiente que vive, na sociedade, a cultura de prazer daquela comunidade. O centro espírita que eu frequento faz parte de uma comunidade bem isoladinha. O nome dela é Matinha. Vocês conhecem? Pois é. Fica no caminho para Bonfinópolis. Vila Matinha. Vila Matinha. Tá bom. É lá a casa espírita que eu frequento. Então, a Vila Matinha é uma unidade isolada. O Centro Espírita Fabiano de Cristo, o CEFAC, é cravado lá, nessa comunidade há 32 anos. E lá a gente trabalha muito o alcoolismo, né? Então a gente percebe que existe uma cultura de diversão. Muitos parentes na comunidade. É em Senador Canedo. Então, é importante a gente perceber o tanto que fator de risco e proteção precisa ser avaliado se a gente quer interferir. A maioria fica perturbada só com o uso da droga, em vez de olhar todos esses conhecimentos que fazem parte da análise. A família, quando começa a ver isso, vai diminuindo o grau de impotência. Vai percebendo o tanto de coisas que podem ser compreendidas e vai melhorando. Então, é preciso a gente ver que nessas circunstâncias, todas as influências, todos os ritos de passagem, toda a resposta de prazer, a cultura de prazer e de uso, né? Tudo aquilo que o indivíduo usa como recompensa psíquica de instrumento, ou seja, o indivíduo para conquistar, para paquerar, para desinibir, todas as crenças que o indivíduo entra em jogo no padrão de consumo. Tá certo? Então, eles vão mediar os fatores de risco e proteção. Ok? Então, quebrar essa condição, quebrar esse processo é muito importante. Eu costumo dividir em 3 dimensões. Crise, os primeiros 120 dias de abstinência, onde o indivíduo, o papel aqui é usar ou não usar. Continuar com comportamento de risco ou não. Sair sem falar para ninguém, sair à noite sozinho, não está disposto a adiar nada, quer continuar no mesmo ritmo. E aí recai mais fácil.
Mudança de comportamento é aquele indivíduo que já fez algumas mudanças, já consegue, depois da limpeza da região pré-frontal, pelo tempo sem uso, ele já não está tão em crise, ele já consegue. Interessante que nessas fases aqui, tem familiar que não acompanha isso, e os conflitos se instalam, tá? E reestruturação da vida é quando o CAPS, as outras estruturas, já estão arranjando formas do indivíduo se integrar no trabalho e outras coisas. O indivíduo larga de droga e não quer fazer nada, não é que não quer, ele desligou tanto das coisas, que agora fica difícil reinserir, e alguns não é nem reabilitação, gente, vocês não foram nem habilitados, começou a usar antes dos 18 anos, 15, 14 anos, ele nem habilitou, então é complicado, precisa de ajuda, e não de crítica. Então a fase de desintoxicação poderá ser realizada com internação hospitalar, domiciliar, ambulatório, hospital-dia ou comunidade terapêutica, qualquer uma. Não interessa. Importa é que o indivíduo não perca tempo. Faça logo essa desintoxicação para continuar seguindo em frente. Tá? Oi? Pois é. Primeira coisa é procurar um profissional para que possa analisar isso. Né? Se você está disposto, procure a Paulo de Tarso, em Goiânia, do Grupo Espírita Regeneração, perfeita, só você ligar lá, eles te acolhe, vai de Kombi lá e te busca e te leva, tá? Depois pega o telefone comigo. Então, é importante, mas lá é só voluntário. Então, para quem está querendo e não está conseguindo, procure. É importante conversar com um profissional que tem vinculações, qualquer um. Pode procurar no CAPS, pode procurar em consultório. Importante é que se mova. Na fase de crise, não tem essas terapias aqui, gente. Que jeito vai fazer? Se o indivíduo está intoxicado, a gente vai só motivá-lo, conversar com ele, né? Do jeito que eu mostrei agora, mostrando consequência, para que o objetivo aqui é desintoxicar e fazer o controle de crise, né? O gerenciamento de crise. Depois que ele está melhor, começa a prevenção da recaída, ou seja, prevenir que volte ao padrão de consumo. E as mudanças comportamentais da manutenção precisam ser abordadas dentro da terapia cognitivo-comportamental. Prevenção da recaída é um balaio de gato, onde entra tudo que você puder fazer. Tudo. De psicoeducação a terapia cognitivo-comportamental, gerenciamento de crise, manejo de contingência, tudo que você puder. Tudo é bem-vindo, desde que seja útil para o paciente. Reestruturação da vida, que é a fase onde continua com a prevenção da recaída, a abstinência está mais longa, então ele tem que estar assumindo outras dimensões da própria vida. Tá? Em relação à recuperação familiar, em relação à família, a primeira condição que a gente tem que desenvolver é a habilidade, chamada humildade. Nós estamos nesse mundo aqui para isso. Nosso ego é custoso. Então, abrir mão da onipotência, desenvolvendo humildade, é um processo em que ajuda demais, porque você passa a ser pessoa e o paciente se junta mais a você. O dependente tem um comportamento compulsivo em relação à droga, a família, pelo controle do comportamento dependente, com desconfianças. Então, isso piora a relação, apesar do indivíduo já estar querendo fazer o tratamento. Então, a família deve ser incluída no tratamento, porque antes da família incluir, eu já falei isso hoje, né? Antes da família aderir ao tratamento, engajar no tratamento realmente, o foco dela era só observação pessoal, só os trem errados. A partir do momento que você orienta a família, os esclarecimentos mudam o foco para o foco relacional. Eu resolvi pôr essa prancha novamente porque é muito importante. Tá? Então, outra questão importante é os pontos fundamentais. A maioria das famílias tem uma falta de informação muito grande a respeito do problema. Estão adoecidos de tanto sofrer, de tanto ter situações. O paciente também está sofrendo muito, apesar de não conseguir a abstinência rápida. Então, esses padrões de relacionamento disfuncional precisam ser trabalhados. E, de uma forma importante,
fazer com que essa mudança do núcleo familiar e do próprio paciente vai fazendo adquirir padrões mais saudáveis de convivência. Diminuindo os conflitos, a abstinência é mais estável. Tá certo? Outra questão importante é essas etapas aqui, ó. Etapas na abordagem familiar no tratamento da dependência química. O primeiro etapa do tratamento da família é orientar a família para que possa diminuir a culpa. Culpa não ajuda, cristaliza. Tá? Culpa é bíblico a orientação que a culpa atrapalha. Não olhe para trás para que não vire pedra. Tá? Então é importante que a gente olhe para frente. O que eu posso fazer? Paulo não fez isso? Ele não ficou olhando as perseguições, não. O que queres que eu faça, Senhor? Ele quer trabalhar mesmo, lidar com o que precisa ser feito. Não é ficar com mágoa para trás, não. É um processo, e quanto mais você se envolve, mais você dá conta de lidar com o filho. É como se a família voltasse a funcionar verdadeiramente. Então, importante para nós terapeutas conhecer o que a família já fez que não deu certo, capacitar o membro da família que está mais envolvido para que ele possa atuar, ficar no papel, focar no papel e na responsabilidade de cada um no processo, do paciente, do familiar, do pai, da mãe, para que ninguém fique falando só cobrando de um. A manutenção do processo é rever as atitudes de controle que foram necessárias nos primeiros períodos, né? Para evitar gastos, rever atitudes de provisão, são as ajudas que a gente faz com o paciente, e as metas de longo e médio prazo, né? Os perigos da fase de manutenção é o indivíduo achar que já está tudo resolvido e começa a voltar ao antigo comportamento. Outra questão importante é que a recaída dá indicação para a gente dos pontos que ainda precisa mudar para que elas não ocorram novamente, tá? Muitas pessoas pensam que o indivíduo recai porque não está motivado. Não é assim, não. Muitas vezes, você precisa abordar ele, mostrar quais foram os comportamentos decorrentes que levaram à recaída, para que ele possa fazer mudanças. Então, importante também, as que a gente chama de medidas de controle. Horário de saída e chegada, dinheiro, sair à noite, pegar o carro, viajar sem acompanhante, namorada, famílias mais simples, que não têm esses recursos que eu estou dando exemplo aqui. O principal é adiar determinadas coisas nas primeiras 4 semanas, ou nos primeiros 4 meses. Por quê, gente? Se ficou internado, os primeiros 4 meses de abstinência, porque geralmente, se a oportunidade pintar, você não tem competência para dizer não. Então, para que sair sozinho à noite? Para que ir para determinados ambientes que frequentava quando usava, sabendo que sua namorada, sua esposa, seu pai, sua mãe, pode estar ali com você, tudo bem, mas você está sacando tudo que está acontecendo lá, o cara que está indo no banheiro cheirar, o cara que está indo não sei lá onde, e isso cala fundo. Então é preciso adiar isso. Para que isso? Fortaleça-se primeiro, porque vai chegar o dia que vai precisar, mas a hora que estiver mais fortalecido, menos impulsivo, tá? Então, a armadilha para a família, nessa fase de medidas de controle, é manter as medidas de controle muito tempo, ignorando o estágio de mudança do paciente, né? E o paciente começa os conflitos, as brigas, atrapalhando o processo. Está tudo abstinente e a coisa não funciona. Então, importante. Isso aqui eu já comentei. Outra questão importante é a ilusão de controle, né? O paciente com a ilusão que controla a droga, já comentei isso, a família com a ilusão que controla o paciente. Muito grave isso, porque um está tudo errado, o outro está tudo certo. E isso leva a conflitos, muitos. Vive atendendo no consultório esse tipo de coisa. Né? Você vai olhar, gente, as pessoas não lidam mais com o que é real, lida com a imagem que tem do outro. Está abstinente, continua com a mesma imagem, os conflitos. Por isso que eu falei, não basta desintoxicar, tá? Isso leva a um divórcio emocional muito grande. E as pessoas ficam com comportamentos que não mudam. Ideias a respeito, né? Então, na recaída, as críticas são enormes. E a nossa percepção da recaída deve ser diferente, é oportunidade. Então, fase de manutenção, a gente tem que rever tudo isso.
Estou apressando aqui porque minha orelha está queimando. Geralmente, vou mostrar aqui a última, o primeiro passo para um tratamento importante é abandonar comportamentos negativos e fortalecer comportamentos positivos, diminuir a reatividade no seio familiar. Mágoa, eu não trato o paciente dependente químico sem tratar a esposa. Eu não trato a esposa sem tratar o paciente. Se está casada, a esposa tem que acompanhar 100% das consultas. Não funciona. Há muita mágoa aqui, muita mágoa, tá? Então, quais seriam esses comportamentos? Comportamentos negativos, ficar vigiando, perseguindo, corrigindo, mexendo nas coisas, nos bolsos, nas gavetas, olhar celular, olhar tudo, daquela vigilância invasiva, né? Se a pessoa vai participar de um trabalho voluntário, fica ali perto também, trabalhando voluntariamente, né? Diz, olha, a pessoa vigiando o tempo todo, e se irrita, tá? Porque você quer que o indivíduo adquira autonomia, com esse tipo de vigilância, não funciona, é negativo. Culpa, reprovar e recriminar as atitudes e iniciativas do paciente o tempo todo. A gente vai ver que esse tipo de comportamento já existia antes da droga. Indiferença, fingir que não dá importância, quer morrer que morra, fala o irmão, né? Eu sei muito bem que você está querendo com a minha mãe, você já ficou desse jeito muitas vezes, né? Então, esse tipo de comportamento leva geralmente a conflitos. Comportamentos positivos, valorizar pequenas conquistas, mostrar-se solidário e comprometido com o processo de recuperação, acompanhar o tratamento, conversar a respeito disso, acolhimento, demonstrar afeto e compreensão pelo paciente e pela sua situação, consciência da inexistência de soluções mágicas, imediatistas, a recuperação é um processo longo e gradual, o uso de drogas também, quanto tempo o indivíduo usou droga e a família confiava nele totalmente. Então agora ele vai ficar sem usar droga e a família está desconfiando dele. Então estou falando isso para a família e para o paciente que porventura esteja aqui, tá? Então, o familiar tem que melhorar os seus comportamentos. O comportamento facilitador não permite que o familiar perceba seus próprios comportamentos, que fica preso com o comportamento do outro. A atenção do familiar tem que ser redirecionada para seus papéis e responsabilidades, e nem para os papéis e responsabilidades do paciente. Iniciando o desligamento dessa situação conflituosa, é que de fato podemos ajudar o familiar com comportamento dependente. Fora disso, não podemos ajudar, a gente é parte do problema. O paciente tem que melhorar os seus comportamentos, tem que parar de mentir quando isso ocorre. O comportamento dependente impede mudanças enquanto não alcançar a desintoxicação. A atenção do paciente tem que ser desviada da droga para os seus comportamentos e os prejuízos. E, desintoxicando, é que vai iniciar a recuperação propriamente dita. Isso foi tudo que eu falei anterior, tá? Os trabalhos, então, a conclusão, a família precisa abrir mão dos mecanismos de defesa, compreender suas fraquezas, perdas. Tais comportamentos provocam o início da mudança, pois confere a cada um a verdadeira dimensão do que pode fazer de suas responsabilidades. A família, quando é trabalhada nesse sentido, ela consegue, então, ser coterapeuta com a equipe. Tá bom? Então, eu agradeço.